Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Nessa segunda parte do relato de Adilene, nós conversaremos sobre alguns detalhes da experiência, sobre os quais vale a pena nos aprofundarmos mais um pouco. Falaremos também sobre alguns efeitos posteriores da experiência que mudaram sua forma de se relacionar com o mundo e com as outras pessoas. Também falaremos sobre outras experiências muito interessantes vividas por Edilene que podem nos ajudar a entender como todos somos relacionados uns com os outros, levantando a hipótese de que somos todos um só ser. Se você não assistiu a parte 1 desse relato, intitulado Jesus me escutou, sugiro que assista para poder entender o contexto dessa nossa conversa. Vamos conversar com ela? Eu sempre contei essa história, mas as pessoas riam, falavam assim que... Não, acho que foi das pancadas que você ficou tendo... Estava tendo alucinação. Falei, que conversa. Aí passei 9 anos lá e, graças a Deus, hoje estou aqui lhe contando essa história. Eu queria avisar as pessoas que estão assistindo que está havendo um eco na minha voz, um pouco de eco, mas é porque o fone de ouvido de Adilene não estava funcionando muito bem, então tive que fazer a entrevista sem o fone de ouvido e está dando um pouquinho de eco, mas dá para entender. Uhum. Bem, Adilene, eu queria perguntar primeiro assim, você teve um sonho premonitório da sua tentativa de assassinato. Você já tinha tido antes algum sonho desse tipo? Assim, premonição? Antes disso, muito tempo atrás, que eu não sei explicar a data direito, primeiro, o primeiro sonho que eu tive, que foi certeiro, e até aí eu era novinha, eu não sabia, não entendia muito esse negócio de sonho premonitório, né? Eu não entendia. Eu só fiquei pensando que por que eu sonhei aquilo e foi batata. Só pensava nisso. Mas eu pensava assim, foi Jesus que me mostrou. Eu sempre pensava isso, foi Jesus que me mostrou. O meu primeiro marido, ele, do nada, ele foi-se embora. Do nada. Com a roupa do corpo, saiu um dia de manhã e disse, eu vou trabalhar, e ele foi-se embora. E eu pensei que ele tinha morrido, que alguém... Porque você sabe como é o mundo, né? Eu pensei que alguém tinha pegado ele no meio do caminho, quando ele ia trabalhar, e tinha matado ele, e ele sumiu. E eu fiquei sofrendo demais. Aí, com 4 meses, eu sonhei que ele estava nesse lugar. Onde ele estava. Eu sonhei. E eu sonhei direitinho. Eu via a cidadinha, o rio, ele atravessando de barca para ele ir trabalhar no restaurante, e que ele estava namorando com uma menina, uma moça, no sonho, era uma moça morena e nova, dos cabelos cacheados, né? E mostrava assim, tipo sonho, mostrou como que eu fazia para chegar lá, mas eu não soube distinguir direito. Aí fiquei pensando naquele sonho, fiquei pensando. Aí quando foi um dia de noite, eu me sentei na cama e eu falei assim, falei mesmo na boca, assim, em voz alta, eu sozinha, com um barrigão, e minha filha deitada na cama, eu disse assim, Senhor Jesus, se foi o Senhor que me mostrou em sonho, onde que fulano está, pois o Senhor me mostre direito, me diga aonde, porque eu não entendi esse sonho, que o Senhor me mande algo mais que eu possa entender. E fiquei pedindo, né? Quando foi no outro dia, de tarde, eu estava de frente à minha casa, aí uma mulher passou. Aí ela falou, oi, Edilene, eu disse, oi. Aí ela falou assim, me dê um pouco d'água. Aí eu fui dei. Aí ela ficou assim me olhando, depois que ela bebeu a água, que ela saiu assim na porta, ela falou assim, mulher, eu tenho tanta dor de você. Aí eu falei bem assim, por quê? Ela falou assim, por que seu marido sumiu, você com a criança e com esse barrigão? Aí eu falei assim, não, é assim mesmo. Fazer o quê? Aí ela foi e disse assim, eu queria te contar um negócio, mas eu tô com medo. Aí eu falei assim, medo de quê? Aí ela falou assim, porque uma pessoa me pediu para mim não lhe dizer. Aí eu fui e disse assim, então vamos fazer o seguinte, não precisa você me dizer quem lhe pediu para você não me dizer, só me conte
E eu juro para você que nunca ninguém vai saber que eu soube porque você me contou. Não sei por que, se ela acreditou em mim, mas também eu nunca contei também que foi ela, quando eu fui lá, que foi ela que tinha me dito. Aí ela foi e disse, eu vi seu marido. Aí eu disse, aonde? Aí ela disse, no Ibó. Ele mora no Ibó, Pernambuco, e trabalha no Ibó, Bahia, num restaurante. Então, ele atravessa de rio e eu vi ele da barca. Ele perguntou por você, ele perguntou por a sua filha, Ingrid, e ele perguntou se sua barriga estava grande. E pediu para mim não lhe falar. E a mãe dele também me pediu. Eu falei, tá bom. Aí eu falei assim, você pode me ensinar como é que eu faço para chegar lá? E ela me ensinou. E quando eu cheguei lá, foi igual ao sonho, do jeito que ela me ensinou, foi igual no sonho. A estrada, a pista, para ele trabalhar, ele atravessava de barco, eu vi o rio. Quando eu fui para a casa da tia dele, ele estava namorando com uma menina de 16 anos, morena, dos cabelos cacheados. Foi o primeiro sonho aí. Igual como você tinha visto o sonho. Quando foi depois de muito tempo, eu sonhei que o meu irmão caía da moto e levava um grande corte na cabeça. Isso era umas 4 horas da manhã. Também eu não me lembro a data nem o mês. Aí eu não consegui dormir mais, o dia já estava perto de amanhecer. Eu acordei doida e fui caçar um cartão para comprar. Nesse tempo usava muito orelhão, fui caçar um cartão para comprar. Comprei o cartão e liguei para minha mãe, lá em Casa Nova, morando aqui no Pernambuco. Aí eu fui, dei a benção a ela e eu perguntei, mãe, cadê o Ronilson? Ela falou assim, o Ronilson está no hospital, caiu da moto e rachou a cabeça. Ela falou desse jeito, porque idoso, né? Você sabe como que é. Ela falou assim, o Ronilson está no hospital, ele caiu da moto e rachou a cabeça. Aí eu pensei que tinha sido grave, o jeito que ela falou. Aí eu falei assim, eu sonhei essa noite que ele tinha caído da moto e que tinha levado um grande corte na cabeça. Aí ela falou assim, não, mas ele tá bem, não sei o quê, não sei o quê. Aí depois eu vi que o que aconteceu com ele, eu tinha visto no sonho e realmente ele levou um grande corte na cabeça. Por Deus que ele não morreu. Numa estrada de chão. Realmente você tinha já esse dom, né, da premonição através dos sonhos. Mas isso mudou depois da sua experiência de quase morte? Aumentou ou ficou como estava já? No mesmo nível? Eu percebi o que acontece. Começou a sumir essas coisas aí. Aí eu me perguntava que por que eu não sonhava mais, que eu não estava tendo mais esses sonhos. Só que eu sentia, assim, intuição, tá? Antes também era mais forte, era tipo assim, que nem quando eu cheguei de lá, que eu fiquei vendo as pessoas, eu fiquei lendo a mente das pessoas com falsidade, tá entendendo? Antes, assim, eu sentia, mas era pouquinho. Eu olhava assim para a cara da pessoa e eu via que aquela pessoa não estava com falsidade. Só que depois do tiro, quando eu cheguei no meu bairro, eu vi mais forte, praticamente assim, eu estava lendo a mente da pessoa. Só que agora eu acho mais fraco. E os meus sonhos, eu tenho, mas não é mais como antes. Não é mais. Os meus sonhos agora são assim. Tipo, não é mais premonitório. Tipo assim, ó. Eu sonhei, deixa eu ver, no mês de maio, parece. Foi esse ano, não estou lembrando qual foi o mês. E o meu filho tinha morrido. E ele estava dentro do caixão. Só que quando eu fui para pegar o caixão, para levar ele para o cemitério, ele estava com óculos escuros na cara e ele levantava e dizia assim, oxe, mãe, você está doido? Você vai me enterrar vivo? Aí o que acontece? Só foi isso. Quando eu acordei, eu já disse logo, se alguma coisa na família. Mas eu fiquei preocupada com ele, né? Porque eu tinha sonhado com ele. Mas aí eu fui e contei o sonho para ele, contei para minha filha. Não, é porque a mãe fica batendo corra na cabeça. Eu disse, não é não. É alguma coisa que vai acontecer na família. E eu fiquei falando para ele não sair, para ele não beber. Quando foi com 3 dias, a minha prima, que mora lá em Casa Nova, no interior, mandou a foto e o áudio, dizendo, olha, Edilene, o primo Bilu morreu. E a foto ele veio, de óculos. Aí eu acho que o sonho era isso. Aí agora, tipo assim, eu sonho uma coisa assim, tipo Dona Aviso, mas igual a antes, eu não sonho mais. Você era uma pessoa religiosa antes de
Era uma pessoa religiosa antes de acontecer isso? Vou dizer, ó. Eu fui criada no meio da família católica. Minha avó era muito católica. Meu avô católico. Minha mãe, a família todinha. Só que hoje eu tenho um irmão evangélico, né? Eu tenho 2 irmãos que é evangélico. Lá no meu passado, lá, quando eu cresci, jovem, lá, tinha muito coisa católica, assim, mas eu nunca liguei muito para ler a Bíblia, sabe? Mas aí eu sabia de Jesus, de Deus. A minha avó fazia aquelas novenas que faz no interior, não sei se você já ouviu falar, de novo dia, essas coisas. Que e tinha aquelas imagens de oratório, só que tem uma coisa, que não sei se você conhece isso, que tem os oratórios, essas coisas, que bota em centro. Pois é. Uhum. O engraçado é que eu fui criada no meio da família católica, mas eu não gosto de santo, eu não gosto de imagem. Eu não tenho uma imagem na minha casa, nem nunca tive. Mesmo antes de eu ter o estudo bíblico, de eu aprender muita coisa aí sobre a Bíblia, de eu ter irmã evangélica, eu nunca gostei de imagem. Eu sempre, desde novinha, que para mim era Deus e Jesus e pronto. Sem nem eu ter lido a Bíblia, nem nada. Sem ninguém me explicar nada. Eu nunca gostei de imagem. Nunca. Uhum. E hoje, a sua relação assim com Deus, com Jesus, é mais forte do que antes? Oi, Paulo, eu acho que é por isso que eu fui levada. Eu acho que é mais forte, mas sempre foi. Eu era danada, eu gostava muito de curtição. Eu era muito desaforada. Sabe? Eu era desaforada, se fosse para me enfrentar um homem, eu enfrentava. Se fosse para quebrar um pau mais outra negra, eu ia. Sabe? Eu era, sabe, quebra-barraco. Não estava se importando se alguém me matar ou não. Entendeu? Não se importava que eu tinha que sempre trabalhei, paguei as minhas contas, sabia que meu filho tinha que comer, mas eu não se importava se eu tinha de dizer assim, ó, tem que cuidar da vida, tem que procurar Deus, você tem que viver para criar seus netos, eu não se importava com isso. Se a nega me falasse tantinho assim, eu já descia a baiana, mas eu era assim. Mas eu sempre tive fé em Deus, eu sempre chamei por Jesus. Eu sempre tive fé em Deus. Sempre eu tive fé em Deus. E outra coisa, eu sempre tive um coração bom. Eu era desse jeito aí, mas eu tinha um coração bom. Quando eu via as pessoas precisando, eu só rodava o pau da baiana com quem mexesse comigo. Quando eu gostasse de alguém, eu tirava da minha boca para me dar. Eu sempre fui boa com as pessoas, sempre ajudei as pessoas. Mas quando eu tirava para ser ruim também, eu era ruim. Eu tenho a impressão, agora já mudando um pouco de assunto, eu tenho a impressão que você fez a escolha ainda antes de acontecer a tentativa de assassinato. Naquele sonho que você teve, que ele disse, vamos comigo, você disse, eu acho que eu não vou, e ficou em dúvida, e disse que não ia, eu acho que foi ali que você fez a sua escolha, né? E que foi confirmada depois, né? Então, Paulo, mas eu ainda tenho medo ainda dessa escolha. Olha, deixa eu lhe dizer. Uma pessoa já falou isso para mim, que a minha escolha foi naquela hora ali, quando eu disse que ia pensar. E o problema é que era para me ter dito que eu não ia. E eu disse que ia pensar. Aí uma pessoa já disse para mim que eu vou ter ainda que dar essa resposta. Eu não sei. Às vezes eu penso nisso daí, né? Que eu disse, não, eu vou pensar. Você vá, você volte, que eu vou pensar. Mas, na verdade, eu que estou acostumado a ver muitos relatos assim parecidos com o seu, quando você estava naquele túnel e você lembrou do seu filho, que você tinha um compromisso de vida com ele, e você pensou em voltar, você confirmou a sua escolha ali, já foi feita a sua escolha. Por isso que você voltou, porque você ainda tinha uma missão a cumprir, né? Tinha que terminar de criar seu filho. E é muito comum isso. Verdadeiros milagres acontecem quando as pessoas se lembram do outro e lembram do compromisso que tem com o outro e faz a escolha, mesmo que fosse melhor para você ficar lá, mas você faz a escolha de voltar por conta desse compromisso. Então,
verdadeiros milagres acontecem, pessoas que estão já morrendo, ficam curadas, e como aconteceu com você também, algo lhe livrou daquele tiro. Então, a escolha foi sua, já foi feita, você não precisa ter medo. Pois é, Mas, ó, porque olha, eu até, uma coisa que eu vou lhe falar, quando eu estava conversando com o médico, eu disse para ele assim, eu contei assim por alto o que tinha acontecido lá no túnel, aí eu disse para ele desse jeito, a minha avó morreu, minha bisavó morreu com 105 anos, e eu só vou morrer com 105 anos, eu disse para ele, pro médico, e ele riu. Aí eu disse assim, pode acreditar, doutor, quando Jesus deixou eu voltar, foi determinado. Quando foi lá no bar, que os caras assaltou eu e meu amigo, quando meu amigo foi embora, que eu voltei para casa, eu conversando sozinha, nos meus pensamentos, sentada na calçada lá da casa que eu morava, eu disse, eu vou viajar para essa coisa sair de trás de mim e eu só vou morrer com 105 anos. Eu quero ver os meus netos, os meus bisnetos, eu falando com Deus. Pronto, e depois que eu viajei, ó, eu não senti mais nada, assim, parece assim que só estava naquele período que eu estava ali, acabou, sumiu tudo. realmente, eu tenho percebido que aquilo que a gente afirma sobre a nossa vida tem uma força muito grande. E realmente é preciso a gente tomar cuidado com as coisas que a gente diz, porque o que a gente diz, principalmente quando se refere a nós mesmos, tende a acontecer, né? Então, quando você dizia assim, eu acho que eu vou morrer porque um homem é que vai me matar, quase que você acerta. Eu falava isso quando eu estava conversando com as colegas. Aí tinha colega minha que falava assim para mim assim, por que, Helene, você fala isso? Eu falei assim, não sei por que eu sinto isso, assim, não sei se é porque eu sou desaforada. Aí eu falava assim, eu acho que por causa desse meu desaforo, assim, mas eu sentia, Paulo, eu sentia mesmo que isso ia acontecer. Eu sentia. E queira Deus que você seja também escutada quando disse que só vai morrer com 105 anos. Que seja assim mesmo, que você tenha uma vida longa. Eu creio que eu já fui. Eu pretendo morrer com 105 anos, igual a minha bisavó. Pois é, fica lá, se Deus quiser. Vai fazer muita coisa boa ainda, vai ajudar muita gente. Outra coisa que eu não te falei. Aí, quando foi depois que passaram uns dias, eu fui lá na feira de Casa Nova e eu tentei descobrir sobre a vida desse cara, né, que tinha morrido lá no hospital, porque eu fiquei invocada com aquela imagem. Eu não achei ninguém que falasse dele, né, como que no dia, que eu queria saber assim no dia que roupa que ele estava, como que era ele, se ele era moreno, como que era ele. Aí, só uma pessoa que falou assim que conhecia ele de vista e que ele era moreno. Mas não soube me explicar se ele usava bigode ou não. Porque na imagem lá eu vi ele com o bigode bem cheio. Nunca consegui descobrir de quem que ele era filho, como que era ele. Porque realmente, né, naquele momento posterior ao que aconteceu com você, ao impacto forte, parece que você ficou meio lá e meio cá, né? Você ficou, nem estava totalmente no seu corpo, nem fora dele. Então você estava tendo acesso a informações que no corpo você não teria, mas que você, no seu o corpo astral que estava fora ainda em parte, você conseguiu enxergar aquela cena ali. Pois é, que eu fiquei balançando minhas pernas e eu via que ela estava leve. Parecia que a minha carne não estava ainda nela. Assim, eu fiquei fazendo isso, sacudindo as pernas na máquina lá e impressionada, porque eu cheguei a pegar e fazer isso para ver e eu via que estava dormindo. Tipo, ela parecia que ela estava dormindo. E quando você voltou para o seu corpo, né, que você estava naquele túnel e voltou para o corpo, você sentiu o retorno, sentiu algum impacto na volta, ou você já acordou nele assim, sem sentir? Então, é que nem eu te disse, que parecia assim que tinha vindo um zoom assim que me trouxe de uma vez, que tipo assim, eu fiz assim, ó. Uma queda, né? Parecia que eu tinha feito isso assim, parecia que eu tinha feito isso, e eu já abri o olho assim, e aí eu já escutei a zoadinha da arma, tac, tac, e lá na delegacia, os policiais atirou lá com a arma, disparou a arma lá. Eles olharam para ver quantas balas tinha, né?
E era um 38 que tinha 6 balas, ele disparou 2 e o policial lá olhou, abriu lá a bola e mirou no chão e atirou. E ele ficou dizendo para mim, ó, você nasceu de novo. E eu contei, assim, mais ou menos lá na delegacia, né, o que tinha acontecido, e o policial com os braços cruzados e falou, foi Jesus que te salvou quando tu chamou. Ele não se interessou naquela parte, assim, do túnel, daqueles detalhes. Ele se interessou na parte quando eu falei, Jesus, não me leva hoje. Aí ele disse, olha, quando tu chamou por Jesus, e ele travou essa arma. Ele travou e ele mirou lá, ele olhava assim, ele, ó, tá no chão. Atirou. E aquela luz que você viu no fim do túnel, a luz, você acha que era Jesus ou você identificou como sendo Jesus aquela luz? Foi? Sabe o que é que falava assim na minha mente? Que era para me passar, ir para aquela luz que tinha algo ainda lá depois da luz. Ainda tinha algo lá depois da luz. Era isso. E você não ficou com vontade de ir até lá? Não teve curiosidade? Olha, eu vi aí que as pessoas falaram assim que gostou, né? Que não queria voltar. Eu senti essa paz lá que na hora que eu estava no túnel, assim, uma coisa maravilhosa. Só que quando eu pensei no preto, eu não tive vontade de ir. Não tive vontade. Mas você sentiu aquela paz, aquele bem-estar que as pessoas falam, né? Senti. E eu sabia que eu tinha que ir para a luz. E eu sabia também que de trás da luz tinha uma outra coisa que eu não sei o que é, mas que tinha, que depois que eu passasse da luz, eu ia descobrir uma outra coisa lá. E aí aquele lá, vá para a luz, vá para a luz. E eu fiquei um pouco curiosa, mas ao mesmo tempo eu queria voltar por causa do meu filho. Mas eu sabia que de trás da luz tinha outra coisa. Pois é, isso é um sinal de que a gente tem muito poder, né, de decisão sobre nossa vida. A gente escolhe ficar, a gente escolhe viver mais, a gente escolhe realmente o que a gente fala tem força, tem poder de acontecer. Então, nós temos um poder muito grande de afirmar as coisas na nossa vida e escolher muita coisa, né, sobre a vida. Porque, Paulo, as pessoas falam assim, porque se você vê um espírito é demônios, porque se você sonhar, isso é coisa do diabo. Mas eu nunca pensei assim. Bem antes de eu ter essa experiência aí, eu nunca pensei desse jeito. Por quê? Porque eu já sabia, que há pouco tempo que eu comecei a ler a Bíblia, eu já sabia que falava de sonho na Bíblia, de sonhos, né? Então, sonhos... E outra coisa. Aí quando as pessoas falavam assim, porque se você vê um espírito de alguém, se não existe, isso é demônios. Mas eu pensava assim comigo assim, que eu já tinha sabido de muito caso de a pessoa sonhar com o outro e dizer assim, olha, vai fazer isso, e a pessoa conseguir se salvar de alguma coisa. Demônio vai ajudar alguém? Demônio não vai ajudar alguém. Olha, eu vou lhe contar uma coisa que aconteceu no ano passado. O meu avô, o pai da minha mãe, ele ficou cego, com 30 e poucos anos. Que naquela época não tinha o recurso de hoje, e ele ficou cego mesmo do olho secar. Meu avô era muito querido pelos netos. Paulo, meu avô era um exemplo de homem. Meu avô era 10. E o meu filho estava lá na roça, lá. Meu filho tinha se envolvido com uma mulher velha aí mesmo. E ele estava lá na roça. Quando foi um dia, umas 4 horas da manhã, eu sonhei com o meu avô. Nunca tinha sonhado com ele. Eu escutei a voz direitinho, ele falando assim, Edilene, vá buscar preto, que não dá certo ele lá em casa. Só isso. Quando eu acordei, meu telefone tocou, era minha mãe. Aí falou assim, Edilene, domingo está aqui, domingo é meu tio, quer falar com você. Aí ele passou o telefone para ele. Ele falou assim, Edilene, eu queria que você viesse aqui, porque Preto está brigando demais, mas a mulher dele, eu estou vendo que qualquer hora acontecer uma tragédia. Aí eu já me lembrei do sonho. No outro dia eu fui para lá. Eu fui o caminho todinho pensando no sonho. Quando eu cheguei lá de tarde, quando foi no outro dia, meu dia, ele pegou uma briga mais a mulher deu 2 facadas nele, quase matava ele. Viu? Nossa. Você já estava lá quando aconteceu isso? Eu já estava lá. Uma facada pegou no braço, no
peito, que faltou pouco para furar o coração dele, viu? Na hora lá, minha tia lá, eu estava dentro de casa, ela estava lá de fora, pelejou para segurar ela, minha tia já de idade, não conseguiu. Foi que eu saí para fora, eu não sei como que foi que eu fiz para mim, que eu peguei ela assim, por o cocó dela assim, ó, e botei ela abaixo e tomei a faca. Ela ainda tentou me furar. Eu não sei o que foi aquilo, como foi que eu tomei aquela faca dela. Então, eu tinha que estar lá para salvar a vida do meu filho. E eu só fiquei pensando assim, no sonho do meu avô. Porque eu ouvi a voz dele direitinho, assim, a voz dele caipira. Ele disse, Edilene, vá buscar preto, que não dá certo ele lá em casa. Demônio vai fazer isso? Você tem uma ligação muito forte com esse seu filho, né, que você chama Preto. Muito forte. Já salvou a vida dele, já voltou da sua morte para cuidar dele, né? Paulo. E toda vez, ele é meio danado. Toda vez que é para acontecer uma coisa com ele, eu sinto, eu sonho. Olha, Paulo, eu vou lhe contar uma coisa aqui rapidinho, que eu me lembrei agora. Uma vez, esse meu finado marido, ele ainda era vivo. Uma vez eu estava dormindo, 2 horas da manhã, eu sonhei que 2 caras vinham para me abusar e eu começava a lutar com ele e eles me esfaqueavam. Eu acordei doida, lutando, gritando. Quando eu acordei, eu falei para o meu marido, morreu alguém, alguma mulher aqui perto. Eu acho que 2 caras matou uma mulher aqui perto. Ele falou assim, você e seu sonho. E ele foi dormir, mas eu não consegui dormir mais. Quando foi de manhã, tinha um rapaz que vinha deixar pão na minha casa. Que vende assim na rua, sabe? Aí quando meu marido atendeu ele pegou e falou assim, você sabe da mulher que mataram ali? Só passava só uma esquina assim da minha casa. Aí ele olhou assim e disse, não. Falou assim, foi. Tentaram estrupar uma mulher ali e mataram. Aí ele virou assim, olhou para mim e falou assim, eu, hein? Aí eu fui, escovei os dentes e saí. Quando eu cheguei na esquina, que eu ia assim, pro lado onde estavam as polícias lá, né, examinando ela, que eles tentaram estuprar ela, mas não conseguiram. Ela lutou e eles mataram ela e esfaquearam ela. Né, uma predada. Aí eu olhando assim, né, aí eu escutei um chiado assim, de pé, parando, né? Aí eu virei pro outro lado. Quando eu virei pro outro lado, que era a rua, né, e eu tava assim no meio de uma esquina, apareceu um rapaz assim no portão. Quando ele apareceu, Paulo, eu disse, tu matou a mulher, Ceará? Ele falou assim, que o apelido dele é Ceará. Ele falou assim, você tá louca? Eu falei, eu sei que foi você que matou a mulher. E eu voltei com as mãos assim no casaco, assim, eu fechei assim o casaco, eu voltei com as mãos assim. Aí quando eu cheguei em casa, eu falei pro meu marido, foi o Ceará que matou a mulher, eu só não sei quem é o outro cara. Ele falou assim, homem, deixa de conversa, não sei mais o quê, não sei mais o quê. Aí foi de tarde, a polícia prendeu ele, que foi ele que matou a mulher. E você sentiu isso, foi? Foi, sonhei. Era sonho, mas eu senti as furadas, eles puxando as minhas roupas, a predada na cabeça, e eu lutando. E quando eu acordei, quando eu me espantei, que eu tirava eles de cima dele, eu acordei gritando, que eu acordei o meu marido. E eu senti as furadas na minha barriga. Depois eu fui lá no corpo da mulher no chão, eu vi a moça lá enfiando aquele coisinha para fazer a fundura, né, que mede a fundura das facadas, e tinha 2 furadas na barriga dela e várias pedradas na cabeça. Mas no sonho você não reconheceu ele, não, né? Você sentiu que foi ele depois, né? No sonho eu só vi que eram 2 homens. Agora, quando eu cheguei na esquina, que eu escutei o chiado dele parando assim, que eu acho que quando ele apareceu lá no portão, ele parou de uma vez e o pé dele coisou no chão, né? Fez a suora da sandália. Aí eu virei assim, quando eu virei, do nada assim, eu disse assim, tu matou a mulher, Ceará? Ele falou assim, você tá louca, é? Aí eu confirmei, na segunda vez eu confirmei sério, eu olhei para ele, cruzei os braços e eu disse, eu sei que foi você que matou a mulher. E você nem tinha passado ainda pela experiência do tiro, né? Aí foi antes, não tinha passado. E ainda lhe digo mais, Paulo, na noite anterior, ele tinha brigado mais uma mulher lá do bar, porque ele não quis pagar a conta, e eu fui lá na mulher, contei para ela que ele tinha matado a mulher, que eu não sabia quem era o outro, e que ele estava lá no lugar esperando, era ela dormir
para matar ela e roubar ela. Aí eu peguei lá, ver a mulher morta no chão, e eu disse, de lá eu vou lhe dar a mão para você ver como que vê sua porta quando você fecha. Quando eu fui lá, ela ficou olhando e eu fiz assim para ela, e dava para ver perfeita a porta do fundo dela fechando. Ela falou assim, será, Helena? Ela sabia, até hoje ela sabe desses sonhos que eu tenho. Ela disse assim, eu tenho certeza. Aquela mulher passou na hora errada e no lugar errado, mas a intenção deles lá era matar você e roubar você, porque você deu nele, porque ele não quis pagar a conta. Ela e a tia dela deu nele, não quis pagar a conta. Ele ficou todo azunhado. Inclusive, quando ele foi para a rodoviária se embora, ele foi preso por causa disso. A polícia, um policial lá, viu a zunhada nele e procurou, né? Ele disse, foi uma mulher no Jardim São Paulo, e a mulher morreu no Jardim São Paulo. Aí a polícia já prendeu ele e ficou investigando. Aí ele disse que foi uma mulher do bar, ele trouxe a polícia lá no bar. A minha amiga disse, foi eu mesmo, porque ele não quis pagar a conta. Mas a polícia cutucou até quando ele disse, não, foi eu que matei a outra mulher mesmo. Todo mundo ficou besta. Minha amiga ficou besta quando passou na televisão que ele tinha sido preso. Falou assim, lembra, você acertou. Eu disse, olha, me pergunte como, quem que me disse que eu não sei. Pois é. É o sexto sentido, né? Da mulher. Esse aí foi impressionante, porque as outras eu sonhava, e ela lá eu sentia a dor, eu sentia as facadas na minha barriga, eu fiquei um monte de dia só pensando que eu sentia as furadas na minha barriga. Quer dizer, você viu como se fosse você, como se você fosse ela. Mas era eu lá. O sonho era eu, e eu fiquei lutando com ele. Agora, eu me lembrei de uma coisa. Achei interessante que você, quando estava no carro, que você tinha ido encontrar o seu agressor, né, que estava no telefone, você disse que teve uma revisão de vida, né, como se visse sua vida numa tela, e a sua história foi passando rapidamente na sua mente, você foi vendo os principais momentos da sua vida, até aquele momento lá da tentativa de assassinato. O engraçado é que isso acontece muitas vezes quando a pessoa está fora do corpo, mas você já tinha voltado e passou por essa experiência. Isso significa, mais uma vez, né, que você estava entre uma coisa e outra, você nem estava totalmente no corpo, nem estava fora dele. Né? Não, Paulo, sabe o que é que eu penso dessa parte aí? Que eu fui testada na hora ali. Testada? Eu penso que eu fui testada ali. Tipo, eu não sei, que eu não vi voz masculina nem feminina. É como se tinha alguém que falava comigo na mente. Mas eu não sei quem era, que mandava eu fazer as coisas. É como que se alguém tivesse mostrado assim, olha o que é que você viveu lá, eles eram seus amigos, ficou mostrando tudo, até quando chegou na parte do tiro. Né? E como que eu me vi na imagem de novo, eu lá no túnel, é como se tivesse dito assim, e eu deixei você voltar. Olha o que é que você vai fazer. Eu entendi isso. E isso mudou a sua vida? Essa revisão de vida que você fez mudou alguma coisa em você? Eu tinha uma raiva, assim, eu fiquei pensando que eu ia ficar com sequela, com problema, porque quando apareceu um caroção enorme aqui, eu pensei que não ia sumir, eu fiquei desesperada, eu tive um pouco de raiva dele. E teve um amigo meu, você vê como era danada, que eu conhecia um pistoleiro. Não faltava que eu mandasse matar ele, não. Inclusive, teve um amigo meu que veio falar comigo, né, para matar ele, eu falei que não. Aí tinha vez assim que eu pensava que sim. Aí o que é que mudou? Depois passou, quando eu fui para Brasília, eu passei. Eu não tenho um pingo de raiva dele. Eu fui passear uma vez lá de Brasília e nós se encontrou por acaso. Quando ele me viu assim, ele ficou branco. Mas ele criou coragem, veio, pegou na minha mão, eu parei um pouquinho assim, pensei, pega e não pega, pega e não pega. Peguei, aí ele falou, me perdoa, não sei onde é que eu estava com a cabeça naquele dia, não sei o quê. Eu falei, eu não sou Jesus para te perdoar, eu estou bem, vá viver sua vida, que eu vou viver a minha. Ele disse, eu estou casado, tenho um filho, ele falou desse jeito, eu falei, você vai criar seu filho, que eu vou criar os meus.
e quem tem que lhe perdoar é Jesus. Você já pagou para a lei dos homens, então Jesus é que tem que perdoar. E eu não tenho um pingo de raiva dele. Não pensei em vingança. Teve gente que queria fazer coisa com ele, amigos, e eu disse que não. E outra coisa, eu passei a dar mais atenção para os meus filhos, apesar que, mesmo que eu era farrista, eu nunca deixei de pagar minhas contas, nunca deixei de dar as coisas aos meus filhos. Mas eu passei a acolher mais para perto de mim, entendeu? Dar carinho de mãe, de deixar de curtir mais. Eu ainda tenho as mesmas amizades. Esse amigo meu, Irã, ele ainda é meu amigo até hoje. Né? E eu não sei se foi o que aconteceu comigo. Ele também teve uma mudança, ele mudou, né? Que ele era muito de farra, ele voltou a estudar, terminou os estudos, hoje ele trabalha no hospital, ele é uma outra pessoa. Nós dois mudou. Eu passei a ignorar muita coisa, já veio mulher me desafiar e alguém dizer assim, nossa, Edilene, como tu mudou. E antes, mudei muito, né? Deixar passar as coisas, ignorar as coisas, aprender a perdoar, já fiz muito isso. Já. E as pessoas que me conhecem, né, que já falou assim para mim, que eu não sou Edilene de antes, o mundo já me chamou de abestalhada, fala assim, meu marido, tu mudou demais, parece que tá abestalhada, tu deixar fulano tirar a onda de tu. Já aconteceu isso. Pois é. Uma situação como essa, se a gente não morre, a gente renasce, né? E você renasceu, é uma nova Edilene. Deus que quando alguém me fizesse raiva, eu guardar raiva no coração, assim, guardar muita raiva, e eu aprendi a tirar isso. Aí eu fico com raiva, só naquele momento, depois eu já passo. Eu mudei muitas coisas mesmo, muita. Ok, Edilene. De minha parte, eu fiquei satisfeito com o seu relato, né? Foi bem completo, bem detalhado. E eu queria saber se você quer passar alguma mensagem para as pessoas que você conhece, que vão assistir esse vídeo, e também para os outros que você não conhece, no mundo inteiro, que vão assistir o vídeo. Você tem alguma mensagem para eles? O que eu tenho para dizer é que as pessoas nunca devem desacreditar de nada, que de ninguém, porque ninguém não sabe, né, o que acontece do outro lado. Nunca as pessoas têm a mania de dizer assim que quando a pessoa conta uma coisa assim de um ente querido, dizer que é demônio. A pessoa devia parar para pensar de o que é que vai falar, porque às vezes machuca, né, a pessoa. Porque eu tenho certeza que quando acontece um tipo de coisa desse, demônio não vai ajudar ninguém, não. Aonde que demônio vai dar recado para ninguém? Pode ser que tenha, que se passe sim, né? Mas eu tenho certeza que é totalmente diferente, não é tentando ajudar. E que as pessoas têm que ter mais humanidade, né? Fé em Jesus e acreditar que tudo é possível. Tudo é possível. Só quem sabe, por mais que a pessoa não deve criticar, por mais que as pessoas tentem descobrir, mas só quem sabe o que acontece lá do outro lado é Jesus. É só quando chegar a hora. Mas o que aconteceu comigo, eu nunca vou esquecer. Eu sei o que foi que aconteceu. E outra coisa que eu vou falar. Eu não tinha bebido naquele dia, porque eu estava no sentido da novela, eu não tinha bebido. Eu não tinha usado droga, porque, graças a Deus, mesmo que eu era farrista, foi uma coisa que eu nunca fiz, Paulo. Eu nunca entrei no mundo da droga. Eu gostava de forró, de beber, era de se divertir. Uma diversão sadia. Porque hoje ninguém não tem essa diversão sadia, né? As pessoas vão para as festas para brigar, para usar droga. No meu tempo, era sadia ainda. E ninguém não vem falar para mim assim, porque foi remédio, né? Eu não tinha tomado nada, não tinha remédio, eu estava na sala da casa dele lá, não tinha tomado nenhum antibiótico, não tinha tomado nada, eu vim tomar soro e uma injeção, várias injeções quando eu cheguei no hospital, então eu já tinha passado por aquilo. Então, as pessoas costumam dizer que foi uma das pancadas e outra coisa, as pancadas foi depois, quando eu tinha voltado para o meu corpo. Eu estava lúcida ali, eu estava ciente ali, eu sei o que foi que aconteceu naquele dia. Quando eu vi os vultos lá no bar, eu estava
na minha plena mente. Eu não tinha bebido, eu não tinha usado droga, eu estava sentada lá e eu sei o que eu vi. Eu sei o que eu vi. Uhum. Me diga uma coisa, já que você falou nisso, você, quando teve aquela experiência, né, do túnel, você já tinha ouvido falar antes alguma coisa relativa à EQM, ou a essa experiência de passaporte? Tinha, mas eu não acreditei. Não acreditava, não. Eu já tinha visto alguém falar assim, não em vídeo, eu já tinha visto, eu não estou lembrada onde foi, mas eu já tinha visto alguém falar assim, fulano, ciclano entrou em coma e falou que foi não sei aonde, não sei aonde, aí eu pensei assim, nada, ali é porque ele estava em coma e devia estar em outro lugar, eu não tinha acreditado, eu não acreditei, não acreditei muito não. E você, logo depois que teve essa experiência, você relacionou com essas histórias que você tinha ouvido, ou você só foi pensar que teve uma EQM depois que começou a ver esses vídeos no YouTube? Aí, ó, quando eu tive essa experiência aí, eu fiquei muito pensando, muito pensando. Aí, quando eu estava conversando com alguém, que alguém tocava no assunto, né, do tiro, de falar que eu tive sorte, aí eu contava, assim, mais ou menos assim, né, o que eu queria contar, porque tem muitas coisas, assim, que eu vim contar hoje, que nem a sombra, né, muitas coisas eu vim contar hoje. Aí eu via que as pessoas não acreditavam. Muita gente falava assim, foi Deus foi Jesus que ele salvou, foi Deus, você teve muita sorte. Mas ali, aí eu via que a pessoa estava acreditando que foi Deus que me deu outra chance, mas não estava acreditando que eu passei por aquilo, tá entendendo? Uhum. E eu via também que as pessoas ficava e me escutava, mas não acreditava, assim, tipo, eu ficava olhando para a cara dela assim, e eu dizia assim na minha mente, ela me ouviu, mas ela não acredita, ela não está acreditando. Não, ela não acredita que eu passei por aquilo. E naquele tempo, não tinha tanto, se eu não me engano, parece que era o Iorkut que tinha naquele tempo, né? Não tinha as coisas de hoje. Então, eu não conseguia Sim. pesquisar nada. Eu não conseguia pesquisar É. nada. Quando eu conversava com alguém, eu esperasse que alguém me dissesse uma coisa. Aí, só uma vez, lá em Brasília, eu conversando com a mulher, aí ela falou assim, por que você não vai no centro espírita, assim, para procurar, não sei o quê? Aí chegou a falar. Aí ela falou assim, mãe, eu acho que você foi na outra vida lá, não sei o quê, mas eu também não sabia muita coisa, né? Aí eu sempre me perguntava o que é que tinha acontecido, mas até aí eu não sabia o que era isso. Aí, quando foi depois, quando a internet começou a avançar mesmo, foi que eu comecei a pesquisar mais. Só que vinha muito vídeo evangélico, né, falando essas coisas. Mas falava assim, tipo, sonho, né? Falava umas coisas totalmente diferentes. Mas aí, quando eu via, eu já dizia, não é isso, não é isso. E aí, quando foi de uns meses para cá, do nada, assim, seu vídeo começou a aparecer, porque eu olho muito no YouTube, né? Eu faço artesanato, eu olho muito no YouTube. Aí apareceu um assim, eu li assim, eu disse, eu vou abrir. Aí abri. Aí comecei a ver, aí pronto. Aí comecei a olhar, e foi que eu descobri mais a fundo. Eu vim contar alguma coisa mesmo, de verdade, agora no seu canal. E o nome também. E o nome também. É o nome. EQM, né? Tá certo, Adilene. Então, em primeiro lugar, obrigado por você acompanhar o nosso canal. Vamos continuar juntos, aprendendo aí com esses relatos das pessoas, né? Assim como o seu, que sempre nos ensina muita coisa. E quero lhe agradecer de coração e quero ser seu amigo daqui para frente, sempre que você precisar de alguma coisa. Você tem meu número, você pode entrar em contato comigo aí pelo WhatsApp. Se quiser contar alguma coisa, conversar, comentar, fique à vontade. Tá bom? Nossa, obrigada a você, viu? Eu gostei muito de ter essa conversa. Né? Eu espero que muitas pessoas que vejam o vídeo, né, que entenda que jamais, jamais, eu nunca peço nada a Jesus para mim não ser atendida, Paulo. Nunca. Uhum. Eu Então, chamar por Jesus eu não ser atendida. Eu costumo dizer que eu sou vitoriosa, que eu sou especial. Quando aconteceu isso comigo, eu passei a dizer que eu era especial. Passei a dizer isso. Jamais eu ia contar uma história dessa sendo mentira.